Se a gente for analisar as três mensagens que foram ministradas agora, três mensagens, finalzinho de junho e agora julho, todas se encaixaram. Eu até estava falando que eu fiz as minhas células excepcionalmente ontem, com um compromisso esse fim de semana, e eu falava para o Wesley exatamente isso, que o pastor só inverteu essas duas últimas mensagens. Essa de domingo agora devia ser retrasado e a do retrasado nesse. Porque ele falou sobre perseverar no dia primeiro e nesse falou sobre o sofrimento. Ele falou sobre a perseverança e nesse domingo ele falou sobre o que nós passamos em meio à perseverança. Essa foi a mensagem que praticamente, quase que eu pego a Bíblia e venho embora. Eu não consegui dormir à noite no domingo, estava escalado para o segundo culto, mas aí fui no primeiro, que eu pelo menos ouvia a palavra, tomava a ceia tranquilo. No segundo, só fui chegar lá na hora da mensagem, Deus não me tratou com carinho, Deus foi na porrada logo de vez. Eu tive um tratamento ali de quase 2 anos em 1 hora e meia. Coisas de 2 anos atrás, praticamente, tive que pôr em xeque naquele dia. Deus foi no meio, quer dizer, no começo, Deus foi no meio e Deus foi no final. Pera aí, Deus, quer mais o quê? Que basicamente foi uma mensagem assim que não tem nem o que explicar. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi numa situação que eu já vivi algumas situações assim, onde o pastor falou exatamente isso. Que quando você está com raiva de alguém, você pode sem querer matar pessoas inocentes. E eu já passei por isso algumas vezes. Tanto eu com pessoas, tanto pessoas comigo. Já foi nos dois lados. Que foi quando ele falou sobre Saul com ira de Davi, por causa da unção de Davi, porque Davi foi escolhido para ser rei, e por causa da raiva que Saul tinha de Davi, uma raiva que a gente não entende por quê, só por causa de uma unção que Deus deu e Deus ter desprezado um rei por uma desobediência. Ele matou, não lembro qual foi o número de sacerdotes, com exceção de Abiatar, ou seja, a raiva que ele tinha de Davi custou a morte de pessoas inocentes. Então a gente entra nessa questão aí de nós não guardarmos mágoa, não guardarmos rancor. Tudo bem que tem horas que a gente tem vontade de pedir 5 minutos para Jesus e pera aí, Jesus. Mas é a gente não guardar raiva. Eu já sou um cara estourado. Eu tô pensando seriamente em ir no meu aniversário lá no Lajeado ver se eu consigo achar uma paciência de volta. Que 30 anos eu tô procurando. Mas é praticamente isso. Mas tem muitas outras coisas aí que nós poderíamos falar. Eu por muitas vezes questionei o Senhor, isso já falei em várias mensagens aqui na célula, sobre a gente luta, a gente procura obedecer ao Senhor, a gente procura seguir os mandamentos, ora a Deus por algumas determinadas bênçãos, só que a gente vê irmãos mais novos do que a gente alcançando aquela determinada bênção e a gente que está há mais tempo ali ralando que só Jesus não alcança a bênção. Que aí a gente se desanima, fica meio chateado. Que aí entra bem no que o pastor falou esses 2 domingos, de perseverar, de aguentar o sofrimento. Porque quando a gente tá. Até anotei aqui, deixa eu ver se está do outro lado a frase. Aqui no finalzinho. Se você servir a Deus, o seu sofrimento terá recompensa. Aí nós entramos um pouco no que ele falou sobre perseverar. A gente continuar servindo a Deus, continuar louvando a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, que uma hora esse sofrimento vai passar. Tem uma, Vai sim, né? a gente sempre ouve a frase que diz: a gente não vive no deserto, a gente passa por ele. Então, ou seja, a gente não vai viver no sofrimento, a gente passa por ele. Claro, a vida não vai ser só bonança. Tem momentos altos, tem momentos baixos, momentos altos, momentos baixos. E você tem que aprender a lidar com todos eles, a passar por todos eles, para que você possa ter a sua recompensa, não apenas aquilo que você quer, mas a recompensa de estar no céu. Porque como diz a mensagem, quem perseverar até o fim será salvo. Então é perseverar, porque a tendência é as coisas piorarem, não tem pra onde correr.
O mundo já está numa forma, as pessoas estão numa forma que só Jesus. Hoje eu conversava com uma amiga de manhã, porque ela postou algo nas redes sociais falando de quando a gente, e os irmãos, que quando verem um sair da igreja, parece que acaba o amor. Parece que não fala mais, não tem mais diálogo, deixa de amar. E a gente conversando justamente sobre isso, que as pessoas estão muito egocêntricas, não está tendo mais amor. As pessoas estão se preocupando mais com si mesmas e os outros que vão passear, procurar essa turma. Mas nós temos que perseverar. Temos que perseverar, temos que ter o amor. É como já citei aqui o versículo uma vez lá do... Opa, e pois multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Que é uma profecia que Jesus deixou, mas que nós não devemos fazer parte. Nós devemos fazer parte dos poucos que vão permanecer, não dos muitos que vão. Então nós temos que perseverar, nós temos que aguentar o sofrimento, o mais difícil que seja. Porque uma hora Deus vai dar a recompensa. Se não for aqui na terra, vai ser no céu. Temos um querido exemplo, a saudosa irmã Fatinha. Ela pode-se dizer que é um exemplo. Ela não alcançou assim, eu creio que do que ela queria, ela não alcançou na terra. Mas ela recebeu uma recompensa muito melhor do que as que nós temos hoje. Está lá, tá desfrutando na presença de Jesus, tomando um chazinho com o pastor Nogueira e o pastor Leandro. E mais uma tropa que está lá. Deve estar lá fazendo a festa. Então é isso, é nós perseverarmos. É nós aguentarmos o sofrimento. Porque no momento certo Deus vai dar a recompensa. Quem quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade.